Glória a Deus, começando aqui mais um programa Voz do Conselho. Queremos agradecer pela oportunidade de entrar em sua casa através da Rede Minas. E o programa Voz do Conselho tem trazido essa mensagem de fé, de bênçãos para o seu coração. A nossa reunião do Conselho de Pastores do Estado de Minas Gerais acontece sempre na última terça-feira de cada mês. E é importante você participar conosco. Você que é pastor, você que está assistindo nesse momento, você pode filiar-se ao Conselho de Pastores do Estado de Minas Gerais, como diversos pastores, mais de 2.000 pastores já fazem parte do Conselho de Pastores do Estado de Minas Gerais. E sempre uma reunião de edificação, uma reunião onde nós pastores nos curvamos diante do Todo-Poderoso, adoramos ao Senhor e também ouvimos ali uma palavra de edificação, sempre um convidado especial do nosso querido pastor Jorge Linhares, que é o presidente do Conselho de Pastores do Estado de Minas Gerais. E as nossas reuniões acontecem na sede da Igreja Batista Getsemane, na rua Cassiano Campolina, 360, no bairro Dona Clara. Você é muito bem-vindo em nosso meio, ok? Glória a Deus. Quero trazer uma palavra de Deus ao seu coração, uma palavra de edificação. Nos diz a palavra do Senhor no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos, no momento terrível, no momento difícil, no momento de angústia, no momento de decisão, em um momento de uma busca, em um momento de dúvidas, nós precisamos exercitar a nossa fé. Afinal, a fé, ela é certeza, é o contrário da dúvida e da insegurança. Nós precisamos exercitar a nossa fé, precisamos colocar em prática a nossa fé. O próprio Jesus, ele deu um exemplo grande de fé. Quando ele andou sobre as águas, o Espírito Santo estava com ele e ele andou sobre as águas e ali deu uma grande lição para os discípulos e para Pedro, porque eles ficaram atemorizados diante daquela situação, Jesus andando sobre as águas. E Pedro então disse: se tu és Jesus, faça com que eu também ande pelas águas. E ali ele estendeu a mão para Pedro e disse: vem, Pedro. E Pedro então começa a andar sobre as águas também, ao encontro do Rabi, ao encontro do mestre. Porém, Pedro começou a ver o vento, a tempestade, começou a sentir as águas, o balançar das águas. E com isso, Pedro começou a afundar. E Jesus então pega a mão de Pedro, segura, sustenta Pedro, levanta Pedro e diz: levanta-te, um homem de pouca fé. Então, naquele momento, o Senhor Jesus estava dando a lição que nós não podemos olhar para as circunstâncias, para os problemas, para os vendavais, pelas lutas que enfrentamos todos os dias. Você talvez que está me assistindo agora, esteja enfrentando agora um grande problema, seja na sua vida profissional, seja na sua vida empresarial, ou administrativa, ou espiritual, ou de caráter emocional. Às vezes, as lutas vêm para nos atingir, para roubar a nossa essência, o que há de melhor. E por isso você precisa abrir o seu coração e entregar-se totalmente para Deus. Nós encontramos na Bíblia outro exemplo de fé, de um homem que exercitou a sua fé com muita autenticidade e foi considerado o pai da fé. Esse homem é Abraão. No capítulo 22, por exemplo, de Gênesis, nós vemos uma grande prova em que Abraão passa, quando Deus prova a fé de Abraão. No capítulo 22, Deus pede a Abraão o seu filho, o seu único filho em sacrifício. Olha, Abraão creu em Deus, Abraão creu no Senhor e ali ele subiu até o Monte Moriá. E subindo ao Monte Moriá com Isaac, o seu filho, ele então tem esse momento de prova, momento de decisão. O que se passava na cabeça de Abraão? Olha, sua mulher era estéril, com mais de 90 anos, não podia ter filhos. Deus deu uma promessa a Abraão: sua mulher receberás um filho, conceberás e darás à luz um filho. Sara riu
E por isso o anjo do Senhor falou para Sara: olha, há alguma coisa impossível para Deus? Para Deus não há nada impossível. E Abraão subindo para o Monte Moriá com Isaac. Isaac então diz assim para o seu pai: pai, eis aí a lenha e o fogo, e o cordeiro onde está? Onde está o cordeiro? Porque Isaac já tinha participado de outros sacrifícios que Abraão havia feito em oferta ao Todo-Poderoso. E naquele momento Abraão vira para Isaac e diz: o Senhor proverá, o Jeová Jirê, proverá, ali no hebraico, o Senhor proverá para si o cordeiro, meu filho. Então o Deus poderoso permitiu que Abraão passasse por esse momento de prova e ele foi aprovado. A fé é uma convicção, é uma certeza que temos de que Deus está no controle de tudo, que Ele vai à sua frente, na sua retaguarda, que Ele não muda. Ele é o Deus Todo-Poderoso para te dar a bênção, para te fortalecer no momento de dúvida, no momento de incerteza, no momento de aflição, no momento de grandes lutas. O Senhor, Ele quer que você exercite a sua fé. Portanto, nesse momento, levanta a tua cabeça, saia desse buraco que te paralisa, saia dessa situação que te retrai. É importante você acreditar, porque a fé é a certeza, é a convicção. É importante você olhar para Deus, porque Deus está olhando para você e conhecendo todas essas lutas que você está passando. Quando olhamos lá para o Salmo 139, nós vemos o Senhor dizendo, o salmista dizendo: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando me deito e quando me levanto. Então os olhos de Deus estão fixos sobre a terra. Ele contempla você, contempla a sua aflição, contempla a sua dor. E é importante você se levantar nesse momento para um passo de fé, exercer a sua fé. A fé que move montanhas, a fé que dissipa todos os grilhões, as fortalezas. É uma fé inabalável. Nós somos provados, a fé é testada por algumas circunstâncias também, circunstâncias da nossa vida. E a fé ela é provada nas provações, assim como foi com Abraão. A fé também é provada nas orações. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Está em Tiago capítulo 4, versículo 3, que dá livremente todas as coisas, de boa vontade, lhe dará, concederá. Então, é importante você entender isso, que a nossa fé também, ela passa pelo crivo nas tentações. Quando você passa por tentação, por situações difíceis, é hora de você exercitar a sua fé. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade e que você se levante nesse momento com a unção profética para um tempo de vitória. E queremos, daqui a pouquinho, orar por você. Que Deus te abençoe. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sou João Canuto, estou mais uma vez aqui participando do programa A Voz do Conselho. E hoje eu quero passar para vocês um testemunho sobre fé inabalável. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus nos chama para vivermos na dependência dEle. Recentemente eu tive uma experiência maravilhosa. Eu tinha que tomar uma decisão que acarretaria em muitas outras circunstâncias em minha vida. E Deus, à noite em sonho, Ele falou algo comigo que eu achei que era impossível de acontecer. Eu falei: não, Deus, eu estou pedindo isso há muito tempo. Tá tudo muito apertado, a gente está no olho do furacão, está passando por provas, por tempestades, o mundo fala de crise o tempo inteiro e eu simplesmente não acreditei naquilo que Deus havia me mostrado. E Deus, Ele se revela a nós através da palavra, através da pregação, através de testemunhos. E Deus, aquela noite, Ele falou comigo em sonhos. E a palavra de Deus diz que nós devemos buscar a Deus
e pedir a Ele com fé, sem dúvida. E só que naquele momento era algo que eu precisava, que eu buscava, mas quando Deus mostrou que daria a resposta, eu não acreditei. Muito semelhante ao que acontece no livro de Atos. Pedro estava preso, a igreja estava orando para que ele fosse liberto, e aí o que acontece? Quando Pedro é liberto da prisão e bate na porta e fala, sou eu, Pedro, eles não acreditam naquilo que eles estavam buscando. Eu quero dizer para você que você não pode deixar que a dúvida abale a sua fé. Você não pode deixar que o medo abale a sua fé. Você não pode deixar que as circunstâncias abale a sua fé. E o resultado disso, pastor? Eu passei o dia inteiro preocupado, eu passei o dia inteiro pensando como que eu ia fazer aquilo que eu tinha que fazer na vida financeira, e quando chega na segunda noite e aquilo acontece, aquilo que Deus tinha me mostrado em sonhos, eu comecei a chorar. E a pessoa falou comigo e falou, por que você está chorando? Eu falei, porque Deus me mostrou ontem que isso ia acontecer e eu duvidei. Nessa vida, nós temos que ter uma fé inabalável em Jesus Cristo. Independente das circunstâncias que você está passando, das circunstâncias que o mundo apresenta, quando Deus fala, agarre a palavra de Deus com fé. Não tenha dúvida. A fé não pede sinais, a dúvida pede. Quando você tem o coração sincero, com uma fé em Jesus Cristo, com uma fé na palavra de Deus, Ele nunca deixou de cumprir aquilo que Ele prometeu. Deus não é um Deus que promete e não cumpre. Às vezes você está aí do outro lado e eu, como aquele dia eu duvidei, você pode estar duvidando de algo que Deus já mostrou para você e Deus está falando, tenha fé, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Então, eu quero te dizer, o livro de Tiago diz, meus irmãos, tem de grande alegria quando passardes por diversas provações. E como passamos? Vivendo pela fé. Que Deus abençoe a sua vida. O pastor Wesley Charles vai fazer agora uma oração para você, que você fique na paz e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos falar com o Todo-Poderoso. Pai, nesse momento nós queremos agradecer por esse momento importante, porque há muitas pessoas, meu Pai, que estão orando comigo neste momento. Muitas pessoas que às vezes passaram por decepções, tiveram uma semana difícil e hoje, neste domingo, primeiro dia da semana, o Senhor repagina esta vida agora, a história deste homem, desta mulher, desta casa, deste empresário, desta família. O Senhor escreve uma nova história. Pai, nós queremos exercitar a nossa fé para interceder, clamar e orar por essa pessoa que precisa de um milagre agora. Deus, hoje é domingo, amanhã é segunda-feira e eu creio que esta semana será uma semana de milagres, uma semana de vitórias na vida desta pessoa, na vida desse pastor, desse líder, na vida daqueles que estão assistindo este programa neste momento. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe você.